moving like the speed of sound. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do o nosso canal de Toxicologia. Meu nome é João Pedro e eu vou dar continuidade à nossa série de vídeos, então, em relação a este assunto. Hoje trazendo um pouco sobre metais tóxicos e possivelmente tóxicos, mais especificamente nas coletas e nos métodos de detecção e quantificação. Então, falar um pouco sobre as coletas, elas podem ser separadas em dois grandes grupos. O grupo ambiental e o grupo, então, clínico do paciente. O grupo ambiental, então, a gente pode trazer, então, as amostras podem ser água, podem ser o solo ou sedimentos, podem também ser alimentos. E os alimentos, então, como exemplo, pode ser o peixe, o arroz, os vegetais. E já na parte clínica, a gente tem, então, que vai depender do paciente e do que o laboratório tem. Então, podem ser amostras de sangue, de urina, tecidos, como pele, podem ser, então, através da unha, do cabelo. E o que vai determinar, então, é que, como eu falei, o laboratório, ele tem para poder quantificar e detectar essas amostras e também o que o paciente também vai preferir, se ele vai preferir doar sangue, se ele vai preferir fazer uma amostra de cabelo, se ele vai preferir que arranque o cabelo, vai depender então daquilo que o paciente preferir escolher. E agora, passando então para esses métodos de detecção e quantificação, o primeiro que eu vou trazer então é a espectrometria de dissolução atômica, que é uma técnica, como eu falei, de detecção e quantificação, e o princípio dela ela é baseado então na absorção da radiação por átomos livres em estado gasoso, onde cada metal ele vai absorver a luz em um comprimento de onda específico, que vai servir então como uma assinatura desse elemento. E como etapas básicas, então, nós temos o preparo da amostra, seguindo então da atomização, que vai ser onde a amostra vai ser convertida em átomos livres. Depois, então, nós vamos ter a absorção e, por último, então, a curva de calibração. Lembrando que essa amostra, ela segue a lei de Lambert-Beer, então, quanto maior a absorção, maior vai ser a concentração, consequentemente, desse elemento. E agora, meus colegas vão continuar a explicação de outros métodos de detecção. Oi, eu sou a Giovana e em sequência nós temos o método ICP-OES, que é um método da espectroscopia de emissão óptica. E ele consiste basicamente em um plasma de argônio em altas temperaturas que excita os átomos e faz com que as amostras tenham luz em comprimentos de onda específicos. Para esse método, então, geralmente são utilizadas amostras biológicas, como sangue, urina ou tecidos, e também amostras ambientais. Além disso, ele avalia intoxicação ocupacional, segurança alimentar e também contaminação ambiental. Em sequência, nós temos então o ICP-MS, que se baseia no princípio de que o plasma de argônio ele pode então ionizar a amostra e um espectrômetro de massa pode separar e medir esses íons com sua relação massa-carga. Essa técnica, então, é considerada um padrão ouro para a detecção de metais tóxicos. Isso se dá devido ao fato de que ela é uma técnica muito sensível e pode detectar esses metais antes mesmo de que os sintomas apareçam nos pacientes. Além disso, esse método ele pode ser acoplado ao HPLC e trazer a diferenciação das formas químicas desses metais tóxicos, como, por exemplo, a diferenciação do metilmercúrio com o mercúrio inorgânico, que traz sintomas diferentes aos pacientes. Dessa forma, nós temos então que a principal diferença para o ICP-MS é que ele não apenas excita as moléculas, mas as atomiza, além de ter uma alta sensibilidade aos metais tóxicos. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre as técnicas fluorescência de raio-x e espectrometria por vapor frio. Então, sobre a fluorescência de raio-x, ela é uma técnica específica, não invasiva, que vai identificar metais através da emissão de raio-x secundários. Como que ocorre? O aparelho ele vai disparar raio-x de alta energia, que vão fazer com que elétrons da camada interna sejam ejetados dos átomos do metal. Então, os elétrons da camada externa vão ocupar essas lacunas. E isso vai liberar uma energia em forma de fótons de fluorescência. O que acontece é que cada elemento ele tem uma energia específica por causa da distância entre as camadas eletrônicas. Então, a energia liberada ela vai ser única para cada elemento. Essa técnica ela é ideal para medir chumbo acumulado nos ossos em vivo, sem o uso de agulhas ou de biópsias. Agora eu vou falar sobre a técnica espectrometria por vapor frio.
Esse é um método específico e ultrassensível para a detecção de mercúrio em amostras de sangue ou de urina. Como que vai ocorrer isso? Vai ser adicionado o cloreto estanhoso a uma amostra de mercúrio iônico, e esse mercúrio iônico ele vai ser convertido em mercúrio metálico volátil. Vai então ocorrer uma vaporização, porque diferente dos outros metais, o mercúrio ele vira vapor à temperatura ambiente, sendo levado por um gás inerte até uma célula de leitura. Então, uma lâmpada ela vai disparar uma luz a 253,7 nanômetros, e o mercúrio vai absorver essa luz. Quanto maior a absorção detectada, maior é a concentração de metal na amostra. Esse método ele é padrão ouro para diagnosticar intoxicação por mercúrio, com uma precisão de nanogramas.